Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador, então, começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acaba, ele vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela colinha, viu? Quero saudar o prior geral, Padre Afonso, e com ele todos os padres, sacerdotes, os diáconos, os seminaristas aqui presentes. Também na pessoa da Madre Juliana, quero saudar a todas as irmãs presentes. Quero saudar também a Terceira Ordem. Quero saudar a todos e também todos aqueles que nos acompanham através do sistema Canção Nova de comunicação. Eu quero, com licença
dos senhores e das senhoras. Também hoje saudar e cumprimentar alguém que vem de longe, da Itália. É uma assembleia chique aqui nossa, viu? Tem a minha irmã, meu cunhado, que vieram da Itália, estão aqui comigo. É uma celebração internacional hoje, viu? Mas, isso, obrigado para eles também, viu? Quando o padre Afonso me pediu de presidir esta celebração, eu me senti como quando fui chamado a ser bispo. Temor e tremor. Porque eu imagino que através deste momento o Brasil inteiro está nos acompanhando através do sistema Canção Nova de comunicação. E assim imaginava que realmente esta palavra devia ser uma palavra importante, uma palavra que tocasse o coração. Portanto, desde que ele me falou, eu comecei a invocar os santos anjos da guarda. Porque com certeza, com os anjos da guarda aqui presentes, a gente não se engana, não é? Se falar alguma coisa de errado, os culpados são eles. Mas eu gostaria de partir justamente do evangelho que acabamos de escutar. Jesus conta esta parábola apelando a um homem rico que tinha um administrador que não sabia administrar. A empresa deste homem rico foi à falência, porque tinha um administrador desonesto. Mas no fim, a gente viu que Jesus elogiou este administrador, não porque era desonesto, mas no Evangelho se diz, ele elogiou porque ele era muito esperto. Jesus fala no Evangelho de sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Eu diria até espertos, espertinhos. Espertos em fazer o quê? Espertos porque, e aqui abro um parênteses, Santo Agostinho, comentando este texto do Evangelho de hoje, ele disse justamente que a esperteza deste administrador era pensar o depois, era pensar o amanhã, porque diz, aquelas pessoas que você ajudou aqui na terra, um dia vão lhe receber nas moradas eternas. É isso que é importante, é sublinhado por Jesus, é retomado por um pai da igreja, que era Santo Agostinho. Então, a coisa mais importante, a esperteza elogiada por Jesus, é porque aquele cara podia ser um cara desonesto, um cara mau, mas tinha um desejo, ser recebido nas moradas eternas. Se vocês prestarem bem atenção, quem é que foi tão esperto como este administrador do qual nós ouvimos falar no Evangelho? Quem foi? Padre Eduardo, esperto. Já sabia disso, viu? É o ladrão. Ele roubou a vida inteira. Acabou roubando até o paraíso. Porque no fim, o que ele escutou dizer de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi esperto. Isto é, naquela hora em que ele podia decidir ou dentro ou fora, ou morte ou vida, decidiu optar por Jesus. Decidiu entregar-se nos braços de Jesus. Era melhor entregar-se nos braços de Jesus do que nos braços dos algozes. Ele se entregou nas mãos de Jesus. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Portanto, a conclusão que a gente chega em tudo isso, em todo este evangelho de hoje,
é a seguinte: vale a pena trabalhar para sermos um dia recebidos nas moradas eternas. E para fazer isso, nós temos uma dádiva que nos foi entregue e que temos que administrar. Todos nós temos alguma coisa para administrar, todos nós. Antes de tudo, a coisa mais preciosa que nós temos que administrar, qual que é? A vida. A nossa vida é a coisa mais preciosa que Deus nos deu para administrar. Por isso que nós apontamos como, infelizmente, um dos males da nossa sociedade é realmente o suicídio. Porque quem se suicida, ele não está administrando bem a própria vida, está jogando a vida fora. E como tantas outras coisas, tantos caminhos de morte que hoje nós encontramos, no meio, sobretudo, da nossa juventude, apontam para quê? Aponta para uma administração má, uma administração ruim. Se você não consegue administrar a sua vida, você pensa de administrar coisas maiores? Impossível. Então, podemos dizer que toda a nossa vida é um teste. Deus quer nos testar. Deus quer nos colocar à prova para ver até que ponto nós sabemos administrar bem o dom que Ele nos deu, o dom que Ele nos fez. Vocês me dão licença, mas eu pensava num exemplo, o exemplo do nosso padre, do nosso missionário, que trabalhou 60 anos lá no Mianmar, lá na Birmânia, ex-Birmânia. Eu lembro o exemplo dele, porque ele era do PIME, né? E o PIME tem muito a ver também com a fraternidade salvista. Este padre soube administrar bem a própria vida. E vejam só, ele tinha bem claro, apesar de toda a vida que ele viveu nas missões, na pobreza, na indigência, nas dificuldades, ele tinha uma coisa importante e interessante. Na mão dele passava milhões, porque lá fora da Itália, nos Estados Unidos, ele enviava muito dinheiro para ele, para que ele pudesse fazer o bem. E de fato, ele fez tanto bem ao longo de sua vida, e tinha muito dinheiro. Não sei para que ele estava fazendo isso, mas com certeza ele tinha plena certeza que aquele dinheiro devia ser bem vivido, bem usado, bem aproveitado. E tinha uma característica interessante. Já chegando lá pelos 70, 75 anos, ele mandou fazer um caixão. E colocou o caixão debaixo da cama. Olha, 70, tomem cuidado. Botava o caixão debaixo da cama e todas as noites, antes de dormir, ele deitava no caixão e dizia: como vou me sentir bem quando estiver nas moradas eternas. Só que o que acontecia? Acontecia que no vilarejo onde ele estava, tinha alguém que morria sempre antes do que ele. Ele dava o caixão dele. Agora, quando chegou na vez dele, porque Deus o chamou também, não tinha mais caixão. O caixão dele já tinha dado para os outros. Vocês acreditam que todas as pessoas que receberam os caixões deles estavam lá no céu esperando por ele? As moradas eternas se abriram para um homem simples, um homem voltado para os pobres, um homem que não pensou na sua vida, um homem que pensou na vida dos outros, um homem que se entregou
para os outros. Agora, nós estamos celebrando hoje 25 anos da fundação da Fraternidade Salvista. Padre Gilberto, por uma inspiração divina, fundava 25 anos atrás os servos e as servas de Jesus Salvador. A família salvista se fundou sobre uma realidade que é mais comparada à dos anjos. De fato, quem no céu louva a Deus perenemente? São os nossos santos anjos. E a família salvista se espelha nos anjos graças ao louvor de Deus. Eles vivem na própria vida, oferecem na própria vida, louvando a Deus. Eu me pergunto, o homem como Padre Gilberto, o homem que teve esta inspiração divina, o homem que teve este carisma maravilhoso de administrar bem não só a própria vida, porque para realizar uma obra como esta, a pessoa tem que se sentir realizada, ela tem que ser realizada por dentro, ela tem que ter feito uma escolha por dentro, ela tem que ter encontrado Deus, ele deve ter feito a experiência de Deus na própria vida, senão não teria conseguido fundar uma obra como esta. E através deste louvor a Deus, o que ele nos ensina? Que Deus chama o ser humano para a sua glória. Acabamos de dizer agora, é importante saber que tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra, um dia teremos que prestar conta, como este administrador. Não é uma coisa mais fácil, porque a gente teria que fazer toda noite o exame de consciência, quem sabe mandar fazer um caixão para cada um de nós. E saber que o fim da minha vida é lá, O fim da minha vida está lá. Porque alguém vai querer prestar conta, temos que prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida. O que fizemos de bem e o que fizemos de mal. Agora, a esperteza do mau administrador é que ele conseguiu conquistar as pessoas. Você me deve tanto? Apaga, dá a metade. Apaga, dá só uma parte. Apaga a tua dívida, dá quanto você pode. Conquistou as pessoas. Fez o bem às pessoas. Realizou a sua vida fazendo os outros felizes. Imagina, se eu tenho que pagar $200 mil, apaga, bota só $10 mil, puxa vida, já pensou? E é interessante, porque aqui que entra realmente o Evangelho. O homem, a mulher, a pessoa é feita para fazer as boas obras. Santo Irineu dizia que a glória de Deus é o homem vivo. Como posso dar glória a Deus? Como posso louvar a Deus? Oferecendo aos outros o que eu tenho, que é a minha vida. Agora, quando o homem se afastou de Deus por causa do pecado, ele escolheu afastar-se deste louvor. Quem escolheu o pecado, escolheu a morte. Quem escolheu o pecado, escolheu de cancelar aquela fonte de vida que é Deus. Mas Deus não desistiu do homem. Ele não desistiu do seu plano de salvação. Ele veio, escutamos na segunda leitura,
Ele veio para que todos os homens e as mulheres sejam salvos. Sobre isso é importante refletir, porque Deus não quer condenar a ninguém. Deus não manda ninguém para o inferno. Somos nós que escolhemos para a nossa vida e para o futuro da nossa vida, onde quisermos ir. Somos nós. Deus deixou o homem livre, totalmente livre de escolher o bem ou o mal. Deuteronômio, que nos diz, vocês podem escolher a vida, como vocês podem escolher a morte. Agora saibam que no coração de Deus só existe a vida. O coração de Deus quer que todos os homens sejam salvos. É bonito, como escutamos na introdução desta missa, que o padre Jonas reforçou isso. Os salvistas nasceram para salvar. Para salvar. 3 vezes ele falou, para salvar. Então, a missão que o padre Gilberto deixou aqui na terra é justamente esta: ajudar as pessoas, ajudar os homens e as mulheres a entenderem a graça da salvação. E como é bonito saber que a fraternidade salvista trabalha no mundo inteiro. É no Brasil, é na Europa e na Itália, na França, no Portugal. Eles realizam um trabalho maravilhoso. Eu sou testemunha, eu visitei uma dessas comunidades lá na Itália. Vocês nem imaginam a dificuldade que se tem em falar uma outra língua. A dificuldade que se tem em comer uma outra comida. Eu encontrei a comunidade salvista lá no sul da Itália, em Gizzeria, e a gente vê que, apesar das dificuldades, o que é mais importante para eles é falar uma linguagem, a linguagem do amor. Talvez eles não consigam se expressar muito bem, porque italiano não é fácil, infelizmente. Mas eles falam uma língua lá que todo mundo entende. E todos, interessante, as pessoas do vilarejo lá chamam eles qualquer coisa. Vamos chamar aquelas irmãs alegres, vamos chamar aqueles irmãos, aqueles padres que revelam um rosto diferente, vamos chamar eles. Que bonito. E como lá, eu acredito no resto do mundo, a realidade salvista traz uma igreja alegre. Eles foram fundados justamente a partir dos frutos que a renovação carismática trouxe para o mundo e para a igreja inteira. Que belas palavras de São João Paulo II, quando em 1998, lá em Roma, eu estava lá. Ele chamou os movimentos da igreja inteira, estava presente também a renovação carismática, estavam presentes todos os movimentos da igreja, e disse assim, que os movimentos são o sopro do Espírito para a igreja de hoje. Eles são como a primavera da igreja. Hoje, dia 22, dia da primavera. Dia da primavera. Eles são a primavera da igreja. Eles são chamados realmente a traduzir nas realidades terrenas a presença do Espírito de Deus, que traz uma realidade nova. Portanto, neles, neste carisma salvista, nós enxergamos um carisma novo, um carisma que traz a novidade, um carisma que traz alegria. Padre Afonso, ontem eu assisti num show que foi realizado aqui na Canção Nova. Tem que parabenizar, viu? Eu não sei como é que fizeram 1h30 cantando, alegrando. Que coisa maravilhosa! Por que eles estão fazendo isso?
Com que finalidade? Com que motivo eles estão fazendo isso? Porque eles têm uma novidade para transmitir para a gente. Como já o Papa Francisco falou muitas vezes, a nossa igreja não pode ser uma igreja de cara de funeral. A nossa igreja não pode ser uma igreja de caras azedas, de limão. A nossa igreja tem que ser uma igreja alegre. Uma igreja que expressa, através do louvor, expressa a alegria de ter Deus como Pai. A alegria de sentir que nós não estamos longe do reino de Deus. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus é igreja, está aqui no nosso meio. E todas as vezes que nós nos encontramos, estamos realizando onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá eu estarei no meio deles. Estamos realizando o reino de Deus. Mas que tipo de evangelização queremos realizar? Se nos falta o amor. O padre fundador deixou um exemplo. Você vai para o céu. O padre fundador nos deixou um exemplo. O padre Gilberto deixou um exemplo. Nós podemos evangelizar através do louvor, da alegria, do amor, mas tem um caminho que é fundamental para salvar e para evangelizar. Ele deixou um exemplo quando, terminando a sua vida, em uma cadeira de rodas, oferecia tudo com o Cristo na cruz, suportando tudo por amor. Ele morreu como Jesus, de asfixia. Ele passou os últimos momentos na sua vida como Jesus na cruz. Agora, este momento, eu acredito que foi o momento mais forte da vida do Padre Gilberto, porque nos deu uma chave para entender a dor, nos deu uma chave para entender o sofrimento. Quantos fogem da dor? Quantos fogem da cruz? São Paulo dizia que quem foge da cruz é inimigo da cruz. Padre Gilberto nos deu, no fim de sua vida, mais uma lição de vida. Como Jesus, que ofereceu a sua vida ao Pai, através da cruz, o sofrimento e a dor também são momentos especiais, fundamentais, para unir-nos à dor, à nossa dor, à dor de Cristo, que salvou a humanidade. Este diria que é o caminho preferencial para a salvação. Este é o caminho preferencial. Este é o caminho para os salvistas, que diria que de maior e máxima importância, porque, como o fundador ensinou, pregado numa cadeira de roda, você pode fazer pouca coisa, você não pode fazer mais nada. Mas o teu sofrimento, a tua purificação, a tua dor, você nem imagina quantas pessoas que está alcançando, e sobretudo, quantas pessoas que está salvando, como Cristo salvou na cruz. Portanto, este último testamento, este último ensinamento do Padre Gilberto, acredito que seja fundamental para nos lembrarmos que nós não podemos ser inimigos da cruz. Nós temos que carregar a nossa cruz. E não é à toa que os salvistas carregam uma cruz no próprio pescoço. Não é à toa. Ah, mas vai carregar o quê? Tem muitos símbolos.
Mas a cruz não é um enfeite. A cruz no peito significa que para eles é importante, sobretudo, mais do que tudo, saber que Cristo está dentro de si, dentro do próprio coração, um Cristo crucificado, é o Cristo crucificado e ressuscitado que eles vão pregar. Com a própria vida, com o próprio testemunho, com a própria fé. E do amor dos nossos irmãos nasceram as missões. As missões que estão realizando no mundo inteiro. E nós aqui somos testemunhas de quanto bem, de quanto amor que está sendo semeado em todas as missões espalhadas pelo mundo inteiro. Acredito que os 20 ônibus aqui presentes hoje são um sinal de que o trabalho dos nossos irmãos e irmãs está sendo um trabalho frutuoso. Porque se a árvore não der fruto, é uma árvore que não presta. Portanto, a sua presença, a presença de todos, está nos dizendo hoje que as obras que estão sendo realizadas aqui no Brasil e no mundo, estão dizendo que aquela semente que foi o Padre Gilberto morreu, está dando o seu fruto. Para finalizar, eu gostaria de lembrar aquela palavra, aquela frase que os nossos irmãos e irmãs estão repetindo muitas vezes. Está na hora de voltar para o cenáculo. Retornemos para o cenáculo. Voltemos para o cenáculo. Por que nós temos que voltar para o cenáculo? Antes de tudo, porque nós precisamos nos abastecer. Precisamos nos abastecer daquela harmonia, daquela sintonia, e diria sobretudo daquela comunhão que era vivida no cenáculo. Eu acredito que a experiência dos apóstolos que fizeram lá no cenáculo com Nossa Senhora do Pentecostes foi uma coisa impressionante, porque é do cenáculo que eles saíram para ir até os extremos confins da terra. Para se tornarem missionários, eles tiveram que voltar para o cenáculo. Então aquela força que eles receberam lá dentro, aquele amor que eles receberam lá dentro, aquela comunhão que eles receberam lá dentro, foi fundamental. E aqui eu quero também acrescentar o seguinte: não há missão sem comunhão. Não há missão sem comunhão. Se nós não estivermos unidos, a igreja não será unida. Se nós não testemunharmos a unidade, a igreja estará esfacelada como o corpo de Cristo. Nós precisamos da comunhão para poder evangelizar. É a união que faz a força. É a comunhão que faz a força. E cada célula, cada comunidade, cada casa apostólica tem que se tornar o reflexo daquele cenáculo. Senão, estamos vivendo pior que tantas outras pessoas no mundo. O fato de ficar juntos, o fato de morar juntos, o fato de fazer uma comunidade juntos, é um chamado para testemunhar que a Trindade hoje continua vivendo no nosso meio. A Trindade continua vivendo nas nossas células, nas nossas comunidades, nas nossas casas apostólicas. Para quê? Para evangelizar. No mundo onde a família e a comunidade está se desgregando, voltar para o cenáculo significa voltar à fraternidade e à comunhão que os apóstolos viveram antes de serem enviados pelo mundo inteiro. Mas também se volta para o cenáculo para atingir o coração de Maria. Maria era a única mulher no meio dos apóstolos. E ela
ensinou os apóstolos a rezarem. Ela ensinou os apóstolos como era importante que a própria atividade apostólica fosse sustentada pela oração. E voltando ao que eu disse no começo, louvar a Deus, o louvor de Deus nos remete ao louvor dos anjos, que ficam perenemente ajoelhados na presença do Altíssimo, louvando, orando e rezando. Esta é a dinâmica mais importante que deve tocar todos os salvistas: a oração. Sem oração, infelizmente, nós não construímos nada, porque se o Senhor não construir a cidade, em vão construirão os construtores. Se Cristo não estiver presente na oração, no louvor de cada um dos membros desta família maravilhosa, não poderemos dar frutos, porque só através da oração que nós vamos, como fizeram os apóstolos, estaremos carregados da força do Espírito Santo. Aquele que fez nascer esta obra, aquele que está dando continuidade a esta obra, e com certeza será o Espírito Santo que vai reunir os frutos que esta obra vai produzindo ao longo da vida que Deus lhe permitirá ter. E agora, como exemplo concreto destes frutos de que estou falando, eu convidaria aqui o Padre Micael e convidaria também a Irmandade Nossa Senhora do Pentecostes, que venha, se apresente, para que faça na sua consagração. Além da terceira ordem, além de tantos consagrados e consagradas, temos mais uma realidade muito bonita e muito linda, que está nascendo como uma obra e fruto também da nossa fraternidade salvista. A bem-aventurada Virgem Maria, predestinada desde toda a eternidade em razão da encarnação da Palavra Divina, a ser Mãe de Deus, foi na terra a generosa Mãe do Redentor e cooperadora especialíssima em seu trabalho salvífico. Nós também queremos nos associar a essa obra salvífica através da união a Nossa Senhora de Pentecostes, em sua oração pela Igreja, para que assim se renovem os louvores de Deus com Maria e por Maria. Ouçamos as palavras dos Atos dos Apóstolos. Voltaram então para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, que dista cerca de 1 quilômetro. Ao chegar, subiram para a sala superior, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos permaneciam unânimes na oração com Maria, com algumas mulheres, Maria, mãe de Jesus e seus irmãos. Que é a Irmandade de Nossa Senhora de Pentecostes. Os apóstolos saem daqui e vão pregar, e ela em oração. Então nós que fazemos parte dessa corrente de intercessão, nós queremos promover o culto à Virgem de Pentecostes, usar a medalha, mas principalmente interceder pelos missionários. O corpo missionário que sai para proclamar pela ação do Espírito Santo
vocês, como Santa Teresinha do Menino Jesus, que padroeira das missões inclusive no nosso instituto, com 24 anos entrega a vida a Deus, mas foi missionária, porque intercedeu, participou da obra da missão pela oração, e vocês são chamados a fazer a mesma coisa. O corpo missionário vai, mas as asas que faz ele voar é a oração, é a oração. E aqueles outros que querem fazer parte, se são de paróquia salvista, procura os padres, procura os fratres, e pode fazer parte tranquilamente desta família e ser missionário pela oração. Se quiser também lá no seminário, a missa todo domingo 9 horas da manhã, é só conversar conosco e fazer a consagração. E participar dessa obra missionária na intercessão. Sem intercessão, eu como missionário não vivo sem a intercessão. Como o Dom José gosta de falar nas ordenações, para cada padre precisa de 100 intercessores. Então acho que para salvista, né, Dom José, acho que precisa de 1000 para cada um. Então que essa obra se expanda e que nós possamos verdadeiramente louvar e bendizer o Senhor nessa obra missionária. Então, de joelhos, vocês aí na página 19, se consagrem a Maria Santíssima. Ó Maria, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e nos tornamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na infusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo. Seremos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. ora em pé. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Segurem as medalhinhas, vamos abençoar as medalhas. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, quiseste que por causa do vosso amor, com que amastes que o vosso Filho recebesse a natureza humana da bem-aventurada Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, abençoai a todos que vão usar estas medalhas em honra de Nossa Senhora de Pentecostes, para serem fiéis intercessores e sejam, após a vida presente, apresentados a vós pela própria bem-aventurada Virgem Maria, por Cristo nosso Senhor. Mãe de Pentecostes, envolvei-nos com vosso manto, rogai por nós que recorremos a vós, para que sejamos repletos do Espírito Santo. Envolvei-nos, cantemos. Envolvei-nos com vosso manto, com vosso manto. Rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós que recorremos a vós. Para que sejamos repletos do Espírito Santo. Repletos do Espírito Santo. Repletos do Espírito Santo.
Quem é fora eles hoje que se consagraram, quem é da Irmandade, levanta a mão. Tá? Então no final da missa, vamos nos reunir para tirar uma foto todos juntos. E em pé, vamos rezar por eles. Vamos pedir que Nossa Senhora os ajude nessa missão de intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Demos uma salva de palmas, agradecendo pela vida dele. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.